Hoje temos a honra de ter no 00 Paulo Menezes, presidente do clube e também da ainda SEDUC do Paços de Ferreira. Presidente, viva, bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui para conversar num momento difícil do Paços de Ferreira. Não diria difícil, mas calhar desafiante para si enquanto presidente. Vários temas aqui para falar. Eu gostava de começar pela parte desportiva. Provavelmente aquela que mais chama a atenção aos adeptos do futebol em Portugal. Desde que o Paços de Ferreira desceu, esperava-se se calhar que o Paços estivesse um bocadinho mais na luta por outros lugares. Este início de época está a preocupá-lo ou ainda não? Olha, bom dia. É evidente que quando diz que se calhar a expressão pode não ser a mais apropriada, é difícil, eu diria que não é, porque de facto não é difícil, é muito difícil. Okay. Portanto, é pior, na minha perspectiva, daquilo que são as dificuldades que nos enfrentamos todos os dias. Esta é uma situação que eu não antevia tão difícil quanto isso, apenas só difícil e não tão muito difícil, mas a verdade é que também era um cenário que estava em cima da mesa, atendendo àquilo que é a realidade do futebol. Eu não diria só a realidade do Paços, mas a realidade do futebol, para quem tiver na sua estrutura uma definição de sociedade esportiva como o Paços de Ferreira tem. Não significa isto que uma outra definição possa alterar completamente o rumo das situações, mas acho que a partir daí começamos a ter todos muito mais capacidade de evidenciar a capacidade ou a incapacidade, a competência ou a falta dela, para que os resultados possam ser outros. Neste momento temos ainda uma estrutura que nos permite dizer que somos um clube com um único sócio, que é o Futebol Clube Paços de Ferreira Clube, que é o único sócio da sociedade esportiva, pese embora recentemente, e digo recentemente vai fazer 3 meses, que tenha sido legitimada a direção para poder avançar noutro sentido. Mas ainda não o fez. Não porque não esteja nesse caminho, mas apenas e só porque esse caminho tem que ser trilhado de uma forma segura e, acima de tudo, de uma forma responsável. Porque eu digo sempre que ser presidente de alguma coisa, e neste caso do Paços de Ferreira, não significa ter direitos, significa ter obrigações. E obrigações, acima de tudo, da responsabilidade. Voltaremos já à parte esportiva. Vamos então a essa parte mais técnica para os sócios. É importante perceber, muitos reclamam que não tiveram novidades desde que votaram a favor da Constituição da SAD sobre o processo. Fala-nos um bocadinho sobre isso, porque é que está a demorar tanto a haver novidades sobre a SAD? Muito simples. Tudo isto tem uma lógica, e tudo isto tem uma lógica, acima de tudo, de legalidade também. Quando o Paços de Ferreira foi abordado, e este processo parece que é algo de novo, este processo começou em outubro de 2023, quando nós pedimos uma legitimação aos sócios para podermos ouvir eventuais interessados naquilo que seria a eventualidade de uma mudança de gestão, para caminharmos para outro tipo de sociedade. Nessa altura fizemos uma Assembleia Geral, legitimaram não para fazer a constituição de nenhuma sociedade esportiva, mas para pudéssemos ouvir propostas. Meses depois, nós apresentamos aos sócios algumas propostas, algumas abordagens que não satisfaziam aquilo que eram as premissas que tinham sido colocadas. Mas entendi eu que deveria comunicar aos sócios aquelas que eram as premissas diferentes, mas que me pareciam que eu não podia esconder, não podia omitir a transmitir aos sócios aquilo que eram as minhas preocupações e aquilo que era, no fundo, as propostas que tinham chegado à posse da direção. Nessa altura propusemos fazer uma nova Assembleia onde pudéssemos já ter em concreto alguma proposta e que pudéssemos, nesse caso, submeter à apreciação dos sócios. Foi o que fizemos e, portanto, em junho passado nós fizemos uma Assembleia Geral onde demos a conhecer aos sócios a proposta. Este era um tema, porque há muito quem diga que deveria haver um período de reflexão e eu considero que era justo que houvesse esse período de reflexão, mas justo que houvesse também dentro daquilo que fossem os condicionantes deste processo e a urgência na situação. Foi uma Assembleia Geral extremamente concorrida, aliás, à semelhança de muitas outras, onde os sócios tomaram 2 decisões e deliberaram em duas vertentes, digamos assim. A primeira delas era a possibilidade de transformação da SEDUC em SAD. Isso foi aprovado, se não me falha a memória, com 68% dos sócios presentes com direito de voto, e uma segunda legitimação era a possibilidade de alienação de capital social, depois da transformação em SAD, até 80% do seu capital, por um determinado montante, a um projeto que foi apresentado. Isto não significa que o Paços de Ferreira pudesse e devesse imediatamente concretizar esse negócio. Porquê? Porque foram apresentadas determinadas premissas e um determinado modelo, e foram todos alertados nessa Assembleia Geral
que era um processo que demoraria podia demorar mês e meio, podia demorar 2 meses, podia demorar um pouco mais. E é nesse pouco mais que nós estamos neste momento. Agora, nós fizemos esta abordagem por uma razão muito simples. O Passos Ferreira e a direção nunca poderia transmitir informações sobre aquilo que é o estado do clube, positivo ou negativo, mais positivo, menos negativo, naquilo que era a sua realidade sem estar num processo negocial. Agora, estas negociações implicam que existe a confidencialidade. Exige porque é assim, porque se assinou um contrato. E porque nós temos a capacidade de perceber que não podemos ser uma SAD se viermos a ser efetivamente, porque podemos não chegar nunca sequer a ser SAD, ou ser SAD, mas não transformar, ou não vender, ou não alienar este capital social nas formas que estavam previstas, se depois tudo isto na fase de negociação concreta não tiver pernas para andar. E portanto aquilo que nós temos vindo a fazer é, com o sentido de responsabilidade, de evoluir. Repare, eu posso lhe dizer que a evolução foi tremenda. Neste momento, eu posso lhe afirmar, e posso afirmar mais do que afirmar, posso provar, a vocês não, mas aos sócios, porque esses é que têm direito de saber, no dia que entenderem, e eu estarei para muito breve fazer essa comunicação mais formal, mais em sede própria, daquilo que foram a evolução das negociações de lá até agora. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma que houve uma evolução tremenda, e essa evolução está prestes a ter um resultado, um desfecho. Digo. Certo. Dentro do que pode dizer, obviamente, dentro dessa confidencialidade e também atendendo ao que disse a Presidente do Celta, se pode confirmar se é esse o grupo que tem também o Celta de Vigo que quer comprar o Passos Ferreira? Dizer, o Passos Ferreira nunca disse, e eu nunca disse em momento algum, que o Celta de Vigo era o clube que iria adquirir a participação social do Passos Ferreira. Nunca disse isso. O que eu disse é que havia um consórcio formado por 2 clubes que depois tinham apresentado uma proposta ao Futebol Clube Passos Ferreira, neste caso pessoas ou o consórcio ligado ao Celta de Vigo, juntamente com o Independente Del Valle do Equador. E, portanto, esse consórcio, essa sociedade, vamos dizer assim, é que propuseram a aquisição do capital social da SAD, constituída que estivesse, do Futebol Clube Passos Ferreira. Portanto, não é propriamente o Celta, certo. Há de ser um consórcio entre o Celta e o Independente Del Valle. Portanto, é verdade que existe a intervenção do Celta, obviamente. Falou-me, penso, das declarações da Presidente Mariano Mourinho, que disse que ainda não está numa fase assim tão avançada, está apenas em fase de estudo. Olha, e os sócios diziam que havia uma contradição. Eu tenho que dizer, porque acho que se nós não o fizermos, não somos intelectualmente honestos. Eu não me senti perfeitamente confortável e totalmente confortável com essas declarações que eu vi. Eu não me senti, tenho que o dizer claramente. Aceito e percebo e entendo que da parte da Presidente do Celta de Vigo haverá uma razão pela qual essas declarações foram transmitidas nos moldes em que o foram. E aquilo que eu mais retive foi que estamos ainda numa fase de ouvir. Sim. De pesar prós e contras e depois prós e contras, de ouvir. Estamos escutando neste momento e estamos, digamos, nesta fase quase que, para quem está de fora, e se eu me limitasse a ser sócio do Futebol Clube Passos Ferreira e estivesse de fora e não estivesse no processo, parece que nós estávamos na fase mais embrionária de todo este processo. O que eu lhe posso dizer e assumir aqui claramente é que o Futebol Clube Passos Ferreira e o consórcio formado por esses clubes têm tido reuniões sistemáticas, contactos, eu diria, permanentes e quase, eu poderia dizer, diários, com troca de contratos, de formalização, de concretização de muitos aspectos que são importantes, estejam relacionados com a constituição da SAD. E posso-lhe dizer que este processo terá que ter um desfecho muito em breve. Na próxima semana, na próxima semana, por aí terá que ter um desfecho decisivo. E para que haja um desfecho decisivo é sinal que houve troca de contratos, análise de contratos e negociação dessas condições. E, portanto, não é aquela fase que eu creio mesmo que não era por aí que se pretendia responder, mas eu não quero fazer ingerência naquilo que seja a forma de comunicação de terceiros que não eu, enquanto responsável do Passos Ferreira. Agora há uma coisa que eu lhe garanto, e quando for preciso provar aquilo que eu estou a dizer, eu acho que nada, não é que isto careça de prova, não estou a dizer, espero que nunca careça de prova, obviamente, mas eu poderei ter todas as acusações de sócios. Nunca nenhum sócio me há de dizer que eu lhes faltei à verdade naquilo que é a informação. E nisto eu sinto-me tão tranquilo e tão seguro daquilo que estou a dizer, que se necessário fosse, eu poderia comprovar tudo aquilo que acabei de lhe dizer.
Chegou-nos também esta manhã, antes também do Presidente chegar, que havia a vontade dos sócios de recuar na decisão de constituição da SAD, ou da legitimação da constituição da SAD, e que queriam apresentaram inclusive à Assembleia Geral o pedido de marcar uma Assembleia Extraordinária para destituir o Presidente. Como é que reage a isto? Percebe este temor dos sócios? Percebe esta preocupação dos sócios? E como é que reage a esta situação? Pedro, isso é uma questão demasiado sensível. Primeiro, eu não sei como é que obtiveram a informação, isto fica claro, não fui eu que dei a informação. E, sim, sim. Não é por aí. O que eu já tenho lido, porque há quem goste, inclusive, a dizer que não lê aquilo que se escreve, e portanto eu tento resistir à tentação de o fazer, mas depois, mesmo que eu não quisesse fazer, a verdade é que há muita informação que me chega de forma indireta, portanto, não de quem vê e que acaba por me transmitir e acaba por criar ainda mais ansiedade naquilo que é as dificuldades do dia a dia. Eu espero que, se alguém tiver a iniciativa de fazer uma coisa dessas, que pense sinceramente, que pense seriamente naquilo que são as consequências de uma atitude dessas nesta fase. Estar no futebol e gerir o futebol com a responsabilidade que eu falava há pouco, temos que ter a noção de que cada atitude tem uma consequência. O Passos Ferreira, de forma legítima, e não fui eu, foi o Futebol Clube Passos Ferreira, assinou um contrato, um memorando de entendimento com determinadas pessoas que a Assembleia Geral legitimou. Ao tê-lo feito de forma completamente legítima, assumiu com isso direitos e obrigações. E uma das obrigações que daí pode resultar, e eu não creio que em momento algum alguém tenha a irresponsabilidade, ou neste caso a falta de conhecimento, que leve a tomar uma atitude tão temerária e tão perigosa, essa sim, para o futuro do Futebol Clube Passos Ferreira. Porque uma reversão depois da subscrição de um contrato de memorando de entendimento traria consequências tão graves, até economicamente, para aquilo que seriam as penalizações, que eu espero que alguém tenha sentido de responsabilidade relativamente àquilo que se avizinha, que é o desfecho positivo ou não de negociações efetivas, concretas e já com um processo de evolução e maturação tão grande. Portanto, que as pessoas tenham este cuidado. A direção do Futebol Clube Passos Ferreira, disse-o várias vezes e repito hoje aqui, não está agarrada a rigorosamente nada. No dia em que os sócios quiserem e manifestarem a sua vontade, eu facilmente entrego o clube a quem se assumir como candidato a presidente do Futebol Clube Passos Ferreira e, logicamente, como quem se quiser assumir como candidato a todos os outros órgãos. Porque a eleição do Futebol Clube Passos Ferreira foi uma única lista que compõe direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. Não por esta ordem necessariamente, sim. São os 3 órgãos. E, portanto, não basta ter a irresponsabilidade e reagir com emoção àquilo que são os resultados esportivos que não os deixa confortáveis, nem a mim, como devem imaginar, porque às vezes dá a sensação que nós queremos fazer mal a nós próprios, portanto, queremos ter insucesso e por isso tomamos as decisões para termos insucesso, e as pessoas esquecem-se que o futebol é demasiado imprevisível e aleatório para que nós possamos, à partida, garantir o que quer que seja. Agora, há uma coisa que eu sei. Se for tomada uma decisão dessas, pessoalmente, respeito. Mas deixa-me dizer também uma coisa. Eu respeitarei, terão o meu respeito, todos aqueles que assumirem publicamente essa atitude. Não respeitarei, em termos institucionais, se quiser, aqueles que possam ter essas atitudes, mas não as assumam. E tomar uma decisão destas implica-se assumir responsabilidades. E quem o fizer, se fizer, tem que ter a responsabilidade de, a partir daí, assumir, desculpa a redundância, mas assumir responsabilidades. Sim. Portanto, se avançarem com esta tentativa de destituição e se conseguirem fazê-lo mesmo, o Passos Ferreira correrá perigo de sustentabilidade, digamos assim. Eu vou-lhe dar só este cenário para que possamos entender na prática. Nós não podemos desligar isto à questão legal. Haverá uma multa associada. Em primeiro lugar, repare, um eventual pedido de destituição da direção do Futebol Clube Passos Ferreira
terá como consequência direta e necessária que a direção reflita sobre esse pedido e tome uma atitude perante esse pedido. Portanto, claramente, se isso, e estamos a falar, é bom que digamos, estamos a falar em cenários hipotéticos. Certo. E portanto, pelo menos ao dia de hoje, e à hora de hoje, se isso acontecer, portanto, a direção vai ter que refletir e pensar e daí extrair as consequências. Depois imagine-se um cenário desses. E o que é que aconteceria? A direção seria destituída, mas destituída seria a direção do clube. Correto? Certo. A administração da SEDUC continuava em funções. E as pessoas esquecem-se disto. Porque a administração da SEDUC é nomeada pela direção do clube. Portanto, se amanhã o clube ficasse sem direção, não tinha sequer possibilidade de destituir a administração da SEDUC. Portanto, a administração da SEDUC continuaria a mesma. Se lá quisesse continuar, neste caso eu. Imaginamos um cenário em que dizíamos assim, bem, vamos destituir a direção. Muito bem. Se o presidente da SEDUC não quisesse renunciar ao cargo, continuaria até que o clube tivesse uma nova direção e pudesse, de forma fundamentada, destituir a direção e a administração da SEDUC. Mas sejam tranquilos, porque se isso acontecer não é preciso essa decisão. E, portanto, a direção da SEDUC, se acontecesse uma coisa dessas, imediatamente deixaria de estar a assumir responsabilidades na SEDUC. Mas se isso acontecesse, imagine-se, se isso acontecesse, significava que não havendo direção também não se podia nomear novos órgãos para a SEDUC. Porque a SEDUC é uma sociedade desportiva que tem que registar seus órgãos. E como é que a SEDUC teria administração? O que é que aconteceria a partir daí? Portanto, pioraria bastante a situação do clube neste momento, eu numa acho fase já decisiva quem das não negociações. tiver conhecimento ou não tiver esta capacidade de reflexão ou quiser avançar para um processo destes sem uma assessoria jurídica capaz e competente que alerte para as consequências de uma eventual decisão destas, isto seria demasiado grave, que eu não quero sequer pôr este cenário em cima da mesa, porque seria criar uma situação de insustentabilidade total e absoluta, e então quem fizesse teria que assumir as consequências. Portanto, esta é que é a questão de fundo. Podia arranjar outros argumentos, válidos, igualmente válidos, mas que, porventura, ninguém teria refletido sobre eles. Porque se tivesse refletido sobre eles, não teria sequer a ousadia, a não ser com sentido de irresponsabilidade, de poder assumir uma coisa destas. Portanto, veja bem o vazio que uma situação destas criaria. Por cenário, cairia uma direção, ao cair a direção, mantinha-se a SEDUC, caindo a SEDUC, a direção, não podia nomear nova direção da SEDUC, e depois, até já ouvi falar numa coisa que me deixa ainda mais preocupado, que é a criação de uma comissão administrativa, que no passado já existiu, mas que nem sequer estatutariamente está prevista. Portanto, nada disso seria possível. E, portanto, como nada disso seria possível legalmente, embora nem sempre a legalidade esteja presente naquilo... Não, eu não diria legalidade, a formalidade esteja presente. E, portanto, como isso nem ser presente, ad hoc podia-se fazer algumas coisas. Mas nessa altura, quem competia era o clube, não era a sociedade desportiva. E hoje a sociedade desportiva não é regulada porque nós queremos. É regulada por estatutos e registros comerciais que estão sujeitos a regras que não são nossas, são do país. Todo este clima conturbado prende-se um bocadinho com o facto de grande parte dos sócios, provavelmente, apesar de terem votado até o contrário, talvez parte dos sócios que apresentaram esta tentativa de moção de censura, digamos assim, não querer que o clube se torne... Eu não sei se existe, atenção. Foi uma informação que obtivemos, cerca de 40 sócios, foi essa a informação que obtivemos, que tinham apresentado esse pedido à Assembleia. Mas tudo isto porque, provavelmente, uma parte dos sócios não quer que o clube seja uma SAD, ou a SEDUC passe a SAD. O Passos Ferreira conseguirá competir se continuando uma SEDUC... Sendo que vemos cada vez mais clubes a serem comprados, como o caso do Rio Ave recentemente. Vamos ver uma coisa. O Passos Ferreira está num péssimo lugar na classificação. 17º neste momento que falamos. Penúltimo lugar. A 7 pontos do primeiro, a 5 pontos da subida e a 3 pontos do 8º lugar. Por aí. É mau. Sim. É muito mau. Mas o Passos Ferreira, o ano passado, que acabou por fazer uma segunda fase de campeonato, digamos assim, extremamente positiva, que acabou em 5º lugar,
Portanto, não tem neste momento nada que lhe garanta que vai manter-se na segunda liga, que vai descer ou que vai subir. Sim. Não há ninguém. E não há, até porque é mais ou menos comum aos clubes, digamos, E não há grandes da segunda liga começaram rigorosamente mal e não há o rigorosamente campeonato. ninguém que seja intelectualmente sério e honesto. Eu posso dizer que qualquer um destes cenários, todos eles são possíveis. O que é difícil, Pedro, o que é difícil é uma coisa, no início desta época, se tivesse havido a possibilidade de termos um investimento a tempo, e o timing não foi exatamente o melhor, mas era o possível, o que foi possível na altura, porventura podíamos ter tido a capacidade de fazer um maior investimento. E tenho que ser sério também nisto. Eu tinha a perspectiva que ainda pudéssemos fazê-lo para esta época, pese embora eu tenha apresentado um projeto que não era meu, era dos investidores, que eu projetei e mostrei aos sócios. Mas agora repara uma coisa. Se não nos mantivermos vivos no sentido de podermos ser competitivos até determinada altura do campeonato, se o clube já tiver um processo de SAD, temos perfeitamente a possibilidade em janeiro, ou quem lá estiver, poder fazer um investimento que possa ser recuperar, seja para a subida, seja para a manutenção, seja aquilo que for. Agora, deixa-me dizer isto também. Vamos imaginar que hipoteticamente, e eu agora vou usar a expressão hipoteticamente porque foi uma realidade, que o Paços Ferreira tinha a possibilidade de se financiar até um montante de 500, 700, 1 milhão de euros. E que o Paços Ferreira tinha um presidente irresponsável que tinha aproveitado essa oportunidade. E que depois, entretanto, daqui a um mês ou dois, à data que esta situação surgiu como possível, o negócio acabava por não se concretizar. O Paços teria necessariamente que devolver aquilo que recebeu numa perspectiva do negócio. O Paços não teria, nessa altura, capacidade para devolver. O que é que acontecia? 2 hipóteses. A primeira, o Paços Ferreira sujeitar-se-ia a todas e quaisquer condições que lhe fossem postas em cima da mesa porque não tinha possibilidade económica de devolver aquilo que tinha recebido. Segunda hipótese, não devolvia porque não podia e entrava em insolvência, na verdade. Agora, se quisermos entender isto, muito bem. Se não quisermos entender isto e a nossa reação for na base da emoção, cada um assume as suas responsabilidades. Eu não vou nunca entregar o Paços de Ferreira a qualquer custo só para que fuja à responsabilidade. Não é a responsabilidade, para que fuja à censura de me dizerem que passados quase 3 meses as coisas não estão concretizadas. Mas não estão concretizadas porque o sentido de responsabilidade me impede de concretizar. Mas não minto em momento algum quando lhe digo que estamos muito perto daquilo que é a finalização e o desfecho, seja em que sentido for. Porque garanto-lhe uma coisa, se a proposta final e a versão final de toda esta negociação não vier de encontro àquilo que eu assumi perante os sócios, eu não terei problema rigorosamente nenhum de dizer aos sócios aquilo que se passou, descrevendo cronologicamente o que se passou, comprovando cronologicamente o que se passou e dizer eu não fiz porque me comprometi com vocês a não fazer se não fosse nestas circunstâncias. Prefiro isso do que fazer por fazer. Sim, à pressa, sim. Não é? Isso não. E está confiante que vai ser um bom desfecho, Presidente, no que tem visto das negociações? Está confiante que vai a bom porto? Não seria justo e não seria correto que eu lhe desse aqui agora a noção concreta da situação. O que eu lhe posso dizer é assim, nós já negociamos até à data dois contratos que são essenciais para este negócio e relativamente a esses contratos houve negociações, que eu não diria duras, ou seja, negociações de princípios de parte a parte e acho que chegamos a uma conclusão de que existe completa e absoluta viabilidade para o prosseguimento do negócio. Estamos a falar de 2 contratos que são fundamentais naquilo que é a relação entre o clube e a sociedade desportiva, seja ela o que seja SAD, mas neste caso da perspectiva da SAD, e portanto relativamente a esses, nós temos praticamente esses contratos fechados, faltam pequenos pormenores, mas pequenos pormenores que não são impeditivos de podermos dizer hoje se quiser eu fecho. Okay? Existe apenas e só um único contrato, que eu chamo de contrato-mãe, que não tem que vir necessariamente antes, mas tem que vir, se eu não me entender naquilo que são as negociações casuísticas, não vale a pena discutir o princípio que é o valor, as condições de pagamento, porque isso é que é o contrato-mãe. Repare que nós fomos obrigados a passar determinada informação, que só poderia passar com a legitimação dos sócios,
e que deu origem a várias diligências. Essas diligências desde a legal, desde a fiscal, desde a contabilística, e essas diligências estou a aguardar hoje, já estava a aguardar ontem, em boa verdade, para ser completamente sincero, estava desde ontem a aguardar que me fizessem chegar às mãos a conclusão dessas diligências. A conclusão dessas diligências fará com que o investidor faça uma coisa, que é a confirmação das negociações que nos foram apresentadas, designadamente o preço e a percentagem, e se chegarmos a essa conclusão, eu posso dizer que então o negócio tem de concretizar-se-á. Ok? Mas se porventura não houver a materialização dessas condições, eu vou-lhe dizer e assumo aqui que eu não faço. Não faço. E atenção, nós até podíamos ter feito uma outra coisa, que era antecipar a constituição da SAD. A SAD já podia estar constituída. Constituíamos a SAD estava constituída e a seguir faríamos a venda. Ou não. Se a SAD já estivesse constituída, não significava com isto que nós tivéssemos obrigatoriamente de fazer a venda. A SAD podia estar já constituída. Mas nós não o quisemos fazer. Nós não quisemos constituir a SAD, apesar de podermos tê-lo feito já há muito tempo. E não quisemos porque não queremos vincular ninguém. Não queremos vincular ninguém a um modelo, se porventura aquele que foi apresentado acabar por não se concretizar. Oh Pedro, e só para concluir, deixa-me dizer uma coisa. Nós não fazemos, nós não temos nada a esconder, absolutamente nada. E eu desafio porque eu tenho esta noção de que nenhuma das outras direções foi mais clara perante os sócios na informação. Eu às vezes sou acusado de dar informações a mais aos sócios. Eu acho que não. Eu acho que os sócios têm direito a saber tudo. Mas têm direito a saber tudo em momento próprio, em sede própria e no local próprio e com as explicações de forma direta. Mas, sabe o que é que eu acho curioso? Há 1 ano e meio atrás, menos, 1 ano e 4 meses atrás, 1 ano e 3 meses atrás, melhor dizendo, ou 4, 1 ano e 4, houve eleições, eu estou com o Passos Ferreira. Na altura, após a descida de divisão. Em junho passado, os sócios pronunciaram-se num determinado sentido. No próximo ano, em maio, há novamente eleições, se não houver antes, pelo menos em maio, haverá eleições. Eu acho que quem fala, quem tanto assume uma posição de contra, não pode limitar-se a criticar. Tem que aparecer, tem que dar a cara, tem que assumir as suas responsabilidades e, pelo amor, que pelos vistos há uma coisa que me faz alguma confusão, parece que toda a gente tem mais paciência que os outros. Eu sou muito paciente, é uma expressão que me irrita. Eu sou muito paciente. O que é ser mais paciente que eu? Eu não sou mais paciente que ninguém. Agora, 23 anos de dedicação ao clube, por passagens com descidas de divisão, com subidas de divisão, com competições europeias, com momentos terrivelmente maus e com momentos de felicidade, eu teria sido covarde se tivesse fugido em determinadas circunstâncias. Mas quem não aparecer e puder aparecer, não é menos que aquilo que poderia ter sido. Muito bem, Presidente. Há várias declarações até publicadas e que acabei por ver ontem na preparação desta entrevista do Presidente, no sentido de dizer que não era tanto a favor da SAD e há obviamente uma razão para ter mudado de opinião. Voltando àquela questão anterior, é um bocadinho o modelo atual do futebol que é quase incontornável que um clube se torne... porque eu não respondi convenientemente a essa questão que me colocou, pois o raciocínio vai direcionando. A questão é que se você me perguntar se eu sou a favor da SAD, por princípio eu digo que não. Eu não sou adepto da SAD. E eu disse isto aos sócios. O que nos chamou, ou que nos levou a tomar uma deliberação, não foi perguntar aos sócios, olha, afinal aqui de vocês quem é a favor da SAD ou contra a SAD. Porque se a pergunta que tivesse sido feita aos sócios fosse quem for a favor da SAD tem que votar sim, eu votava não. Porque a questão aqui que se coloca não é ser a favor ou contra uma SAD. A questão que aqui se coloca é o que é que eu quero do futuro do Futebol Clube Passos Ferreira. E eu sei e tenho a noção exata que daqui a uns tempos todos os clubes vão ser SAD na Primeira Liga e 2 vão descer. Agora, aí estamos a falar de pessoas que têm, ou de estruturas que têm, uns mais, obviamente, mas que outros, mas vão ter a mesma capacidade de poder discutir com as mesmas armas. E eu acho que os sócios têm o direito, e disse na Assembleia, os sócios têm o direito de dizer eu não quero nenhum investidor. Tinham direito ali atrás, quando se tomaram essa posição, mas tinham a obrigação de assumir o risco relacionado e associado a essa questão. Porque hoje já as pessoas são cansadas de me ouvir dizer isto, e eu percebo e peço desculpa por isto, insistir. Hoje o Futebol Clube Passos Ferreira é dos poucos clubes em Portugal que compete contra empresas. E se nós não tivermos esta capacidade de perceber isto, e depois daqui
resultar uma tomada consciente de posição, eu posso dizer, ok, mas eu quero que o Passos Ferreira continue a lutar contra a empresa até a exaustão, até o limite da sua capacidade. E o Passos Ferreira, a verdade é que está no futebol profissional, estando neste momento fragilizado naquilo que é a sua estrutura e na sua capacidade económica. Mas podemos lutar até a exaustão, conscientes de que amanhã podemos não estar no futebol profissional e podemos estar, já não digo sequer na terceira liga, sabe porquê? Porque a terceira liga é toda ela profissional. Sim. Toda ela profissional, não é considerada em termos de estrutura como futebol profissional, não faz parte da Liga de Portugal, mas a verdade é que já é extremamente profissional. E também com muitas empresas, como disse. Não é? E com SADs? Quais são os clubes da terceira liga que não são SAD? Ok? Quais são? Sim. Portanto, temos de ter esta capacidade de assumir o risco associado, mas é tão legítimo como caminharmos para um outro modelo de gestão. Até porque outro modelo de gestão não significa... Temos tantos, infelizmente, maus exemplos do modelo de SAD que deram problemas a curto, médio prazo, mas por isso é que o Passos Ferreira não fez uma SAD a qualquer custo. Percebe? Porque se o Passos Ferreira quisesse fazer uma SAD a qualquer custo e houvesse irresponsabilidade, estava feita. E já tínhamos tido injeção de capital. Aquele que eu resisti e não quis, e que a direção não quis, já tínhamos tido. Sim. E fazíamos aqui uma operação de cosmética, mas o problema é que não curávamos de facto aquilo que era necessário curar. Não teme, ou esses cuidados que tem tido nestes passos que vão sendo devagarinho são para evitar coisas como, por exemplo, aconteceu recentemente com o Lank, ou mais anteriormente com o Desportivo das Aves, clubes que se venderam a qualquer custo e agora tiveram que voltar para trás. É muito por aí, Pedro. É muito por aí. Nós temos de ter a garantia. Repara uma coisa, eu vou-lhe dar o exemplo. Não significa que seja este o exemplo que está em cima da mesa, mas vou-lhe dar este exemplo. Como sabe, tenho informação jurídica, sou advogado e, portanto, posso lhe dizer isto. O Passos Ferreira, se vender umas ações, é natural que o investidor não queira meter de imediato todo o capital associado e que tenha aqui um período de garantia para pagar o valor das ações. Mas, se assim acontecer, o Passos Ferreira tem que se prevenir. Não estou a dizer que seja este modelo, repito. O Passos Ferreira não pode vender a totalidade das ações, tem que as vender paulatinamente, mas isso pode criar problemas naquilo que é a legitimação do investidor para poder ter poderes de gestão. Então pode ter que as vender todas. Mas se tiver que as vender todas, tem que fazer uma reserva de propriedade sobre as ações até integrar o pagamento do preço. Alguém já pensou nisto? Este é um cuidado de uma negociação, ou então tem que fazer uma coisa, vende o capital todo, mas tem que ter uma garantia bancária, por exemplo, ou outro tipo de garantia de que vai ser ressarcido do valor do preço. Porque você ouviu já muitas vezes dizer que houve clubes que se transformaram em SAD, que alienaram capital social e depois o investidor não meteu o dinheiro todo, não foi? Sim. Já ouviu falar muitas vezes isso. Mas sabe porquê que isso aconteceu? Porque no momento da alienação não houve o cuidado de prestar garantias de cumprimento integral. E se não houver cumprimento integral, o que é que estatutariamente pode estar previsto ou contratualmente pode estar previsto? A perda do direito do investidor relativamente às ações, as que efetivamente pagou e as outras. Se estiver previsto, chama-se responsabilidade, Pedro. Mas quem não sabe disto e quem não tenta... Porque eu nunca me furtei às explicações. Agora, como deve compreender, não vou andar todas as semanas a convocar uma Assembleia Geral, até porque nem sequer sabia, ou sei se haveria legitimidade para o efeito. Mas no dia que assim me quiserem colocar essa questão, estas explicações serão dadas. Eu hoje estou a ter a oportunidade aqui, pelo vosso convite e porque me está a colocar essa questão, de poder dar estas explicações. Mas dou-as porque não constituem sigilo absolutamente nenhum, ou dever de sigilo perante os sócios. Eu dou porque se um sócio me confrontar com esta situação, e já fui confrontado muitas vezes com sócios que me perguntaram, então, Presidente, como é que estão as coisas? Eu não tenho problema nenhum em explicar. Agora, não posso chegar aqui e dizer, olha, está aqui exibido o contrato desta especificidade ou de outra, que já se negociamos. Isso, obviamente, não posso. Agora, posso-lhe afirmar que já os negociamos e parte deles já estão encerrados. Consegue-nos dar, por exemplo, um exemplo de... Onde é que o Passos Ferreira não consegue chegar hoje em dia que um clube que tenha SAD e investimento consegue? Por exemplo, Pedro, se entrasse num grupo desses... Mesmo as instituições que são SAD, mesmo hoje cometem autênticas loucuras. Eu vou-lhe dar um exemplo só para você perceber. O Passos Ferreira tem um salário médio mensal, que, sem querer estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas que poderá rondar os 3.000 euros. Ok? Estamos a falar de valores líquidos. E porventura até menos, em termos de líquidos. Mas ok, vamos avançar para esse valor. O ano passado, Passos Ferreira tentou contratar um jogador a um clube, o jogador esse que tinha rescindido com um determinado clube. E fez uma proposta no limite daquilo que eram as suas possibilidades efetivas
de 3.500 euros. 3.500. Esse jogador até que demonstrou alguma vontade de poder fazer parte dos quadros do Passos Ferreira, a verdade é que acabou por assinar com outro clube, não por 3, mas por 9, com um prémio de assinatura e um prémio caso esse mesmo clube subisse de divisão. Quando nós temos esta realidade, nós temos de ter a consciência de que temos limitações. E ao termos jogadores, como aqueles que temos felizmente, e que temos jogadores de qualidade, porque o ano passado nesta fase os jogadores passaram todos maus. Mas isto não é só os adeptos, os próprios treinadores também acham que os jogadores não são os melhores são os dos outros. Mas não termos esta noção daquilo que são as dificuldades. Alguém tem a noção de que o Passos Ferreira tem um orçamento da televisão que ronda os 600 mil euros e tem todos os meses um déficit cerca de 200 mil euros em relação àquilo que é a estrutura global do clube e da SAD e da SEDUC, perdão. Temos um déficit mensal na ordem dos 200 mil euros. Todos os dias é preciso inventar soluções e não criar dívida mais para encontrar a solução para isto. Mas sabe uma coisa, deixa-me dizer, eu acho que era giro que as pessoas que potencialmente ameaçam com destituições e, portanto, digo eu, teriam que assumir responsabilidades e teriam que ir para a direção, que não se escondam atrás de comissões administrativas. Que não se escondam atrás disso. Porque isso não faz com que eles assumam responsabilidades, inclusive criminais, no caso de falta de pagamento de impostos. É que é muito bonito estar atrás do muro e atirar pedras. Mas então façamos uma coisa. Assumamos as nossas responsabilidades e, tal como o presidente da direção neste momento tem responsabilidades enquanto administrador e pode ser sujeito, inclusive, a processos de crime se não houver cumprimento, então que assumam as mesmas responsabilidades. Por criticar é fácil, mas isso chama-se, eu disse há pouco a expressão, não quero usá-la novamente. Mas mesmo com esse déficit consegue gerir o clube? O ano passado saíram algumas notícias, inclusive da saída do Cipenga, que havia salários em atraso. Mesmo com esse déficit, que não deverá ser fácil de gerir, consegue cumprir os... O Cipenga não tinha salário rigorosamente nenhum em atraso no momento em que nós recebemos qualquer comunicação. Nenhum. Percebe? Mas ele alegou essa questão para sair. Isso é um problema dele que agora já está a decorrer o processo e nós podíamos ter feito o processo apenas e só contra o Cipenga. E isso limitava-nos, porque eu não sei o que é que o Cipenga tem, porque eu conheço a realidade, como é que o Cipenga chegou a Passos Ferreira, sem visitar a família há muito tempo, que não tinha sequer dinheiro para fazer a viagem para visitar a família, portanto imagino que também não tivesse dinheiro para pagar a indemnização. Entendeu o Cipenga que devia rescindir, aconselhado ou não, não faço a mínima ideia, eu só sei que o Cipenga recepcionamos uma carta que não foi escrita naturalmente por ele, com determinados argumentos que eram falsos, completamente falsos. Eu lembro que foi a 15 de maio, se não me falha a memória, foi numa altura do controle salarial, em que ele alegou, e não tivemos conhecimento direto, porque nós recebemos a carta a 22 por aí, que tinha salários em atraso desde fevereiro. Repara uma coisa, eu tive que comunicar isto ao grupo. E o grupo, estamos a falar do plantel, sim. É impossível que ele tenha dito isso. Mas a verdade é que disse. Mas agora, como ele tem um clube onde foi inscrito, inicialmente até nem estava inscrito, estava só contratualmente ligado, mas não estava inscrito na liga competente. Neste momento, o clube em causa é solidariamente responsável para com o Passos Ferreira por ter contratado alguém a quem não será reconhecida a justa causa. E repare, e não tenho dúvidas nenhumas que daí advirá uma receita para o futuro do Passos Ferreira. Como é que se faz frente a essas receitas? Nós vamos ter um tema dentro em breve sobre o mecanismo de solidariedade de distribuição de receitas da UEFA. Aliás, a Liga fez uma publicação há dias onde o Passos Ferreira teve uma voz muito ativa nessa matéria. Existem receitas extraordinárias que nos têm vindo a permitir que hoje, dia 24 de setembro, quando aqui estamos sentados, 2024, eu lhe posso dizer que a situação económica do Passos Ferreira, desde a última Assembleia até agora, passou mês de junho, julho, agosto, setembro. 4 meses a um déficit mensal de 200 mil euros seriam 800 mil, não é? Sim. Ok? Então, o Passos Ferreira hoje teria que ter mais 800 mil euros de déficit. Eu posso lhe dizer, para quem me puder ouvir e assuma aquilo que estou a dizer, que o Passos Ferreira não tem mais déficit hoje do que tinha. Pergunto-me como, olha, já nem sei exatamente como, mas o Passos não criou dívida, não ficou a dever mais dinheiro, encontrou soluções daquilo que são direitos que vêm do passado, que vão sendo executados depois durante a época e que nos permitem fazer face a estas despesas com muita ginástica financeira e intelectual. Portanto, dormirá mais descansado se alguém o ajudar na SAD futuramente a gerir o clube. Eu não faço... Não. Está enganado. Porque eu não quero que ninguém me ajude. Eu quero que alguém ajude o Passos. Exatamente. Mas eu não quero fazer parte dessa... Não faço questão
porque acho que estou ligado ao Passos Ferreira há demasiados anos para me perpetuar no Passos Ferreira, porque nunca foi essa a intenção. Não se imagina a continuar, em caso da venda de capital da SAD, a continuar à frente do clube? Acha que o seu ciclo termina por aqui ou terá energia para continuar? Isso não tem a ver com energia, tem a ver com motivação. Se nós sentimos todos os dias que as pessoas... atenção, de forma legítima eu percebo. Naquilo que é emoção, eu aceito perfeitamente, desde que não resbale para a falta de respeito e de educação, e para alguns princípios que eu acho que são básicos, não no futebol, mas na vida, eu aceito a crítica. Eu acho que nós, quando assumimos um cargo de responsabilidade, temos que ter a consciência que a primeira coisa que nos vai acontecer é a crítica. E temos que ter capacidade de encaixe. Isso não me preocupa. Porque eu sei que é uma das consequências. Sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa é a covardia de quem fala e não assume responsabilidades. Isso é que me preocupa. Sabe uma coisa, Pedro? O Passos Ferreira tem um património imobiliário incrível. Dos melhores, eu diria, o melhor da segunda Liga em Portugal. Porque quem se pudesse comparar ao Passos Ferreira em termos de estrutura, de estádio e condições esportivas, não o fez por conta própria. Fez porque teve a ajuda do Estado. Não vale a pena concretizar. E curiosamente, no dia que eu sair, e isto começou em 2013 essencialmente, mas foi concluído, até agora vai sempre sendo concluído, e o Passos Ferreira deve 0 de todo o investimento e tudo o que lá tem naquele património. E bastava isso para que eu tivesse orgulho daquilo que as direções a que eu presidi tenham dado ao Passos Ferreira. Ninguém deu mais. Deu tanto, eventualmente, como eu dei. Mas ninguém deu mais. E há uma coisa que eu nunca vou permitir a ninguém. E às vezes chega-se quase ao limiar dessa fronteira. Eu, competência e incompetência, aceito a crítica também. Honestidade que ninguém ponha em causa. Porque eu não precisarei, no dia que os sócios quiserem, de um mês, de uma semana, de um dia ou de uma hora para limpar a secretária ou o escanteiro que quer que seja. No dia que, e se alguma vez acontecer, de hoje, aqui agora, colocar em causa aquilo que é a competência ou, acima de tudo, a dedicação ao interesse do Passos, podem nesse momento acompanhar e tomar conta do clube. Porque não tenho pedras, não tenho telhados de vidro para que tenha medo que me atirem pedras. Presidente, para encaminhar a nossa entrevista para o final, tinha só mais 2 pontos para esclarecer, antes de lhe perguntar também sobre um bocadinho mais o lado desportivo, que foi a admissão do Jaime Sousa. Adeptos que dizem que ele afirmou que queria sair, depois há uma versão a dizer que ele não sai. A verdade é que ele esteve no banco no último jogo. Quer esclarecer só esta questão? Eu fui confrontado com um jornalista que me ligou. Eu não sabia dessa notícia, confesso, não sabia. E houve um jornalista que me ligou e pediu para eu confirmar a admissão do Jaime Sousa. Aquilo que eu fiz no segundo imediato foi ligar ao Jaime Sousa. E liguei ao Jaime Sousa porque esse jornalista mandou-me um print daquilo que tinha sido uma publicação feita na rede social. Eu não tinha visto, e naquele momento, portanto, acho que tinha sido extremamente recente, confirmei com o Jaime Sousa. E o Jaime Sousa disse não. O que houve ontem foi uma conversa onde ele assumiu comigo que na contestação a que fomos sujeitos na saída do estádio após o jogo no Feirense, que ele terá dito qualquer coisa deste género. Não estou a dizer que foi exatamente essa expressão, mas terá dito qualquer coisa deste género. Se o problema sou eu, não se preocupe, então eu admito-me. Qualquer coisa deste género. A verdade é que ele nunca apresentou nenhum pedido de admissão, nem me comunicou a mim. A mim confirmou-me que tinha tido este desabafo, que eu teve num determinado contexto, mas eu não quero falar mais sobre isso. O que eu posso garantir é que não é verdade. Não há admissão. Agora, o contexto e as coisas que me se passaram, eu não assisti, não vi. Não sei. Muito bem. E os sócios falam também muito sobre a política de contratações. Sei que já está um bocadinho explicada nesta entrevista, porque o Passos Ferreira acabará por não ter a mesma capacidade de competir com salários altos, mas a questão do Carlos Carneiro estar à frente destas contratações está alinhado com ele no que é a compra e venda dos jogadores. A verdade, este mercado foi um bocadinho agitado para o Passos em termos de entradas e de saídas. Está confortável com o que o Passos tem feito? Eu vou-lhe responder a isso de uma forma perfeitamente clara. No dia, eu não vou falar de Carlos Carneiro, certo. Eu vou falar de Carlos Carneiro também. No dia em qualquer funcionário do clube, qualquer colaborador do clube, tiver comportamentos que me provem a mim que são incorretos, que são ilegais e que são com interesses difusos, esse colaborador, esse funcionário, não continuará mais no Passos Ferreira. Agora, não podem a dizer, tem que provar. Porque, naturalmente, eu nunca poderia pactuar com alguma coisa que não fosse e que eu tivesse conhecimento claro da situação,
Porque, repare, a única coisa que você, Pedro, nunca vai conseguir lutar na vida é contra boatos. No dia que você tiver alguém que cria um boato a seu respeito, faça um favor a si próprio. Não perca tempo. Porque quanto mais você mexer nesse assunto, mais alimenta o boato. Portanto, eu não vou alimentar boatos. Agora, há uma coisa que eu quero dizer. O Carlos Carneiro foi convidado para ser diretor desportivo do Passos Ferreira no ano em que eu entrei para a direção como presidente adjunto do Sr. Carlos Barbosa. Não era ele sequer o escolhido, mas foi, curiosamente, com o meu conselho, e com o conselho até de Jaime Sousa, que nessa altura saiu, que o presidente então endereçou o convite ao Carlos Carneiro. Passou o Carlos Carneiro momentos terríveis no Passos Ferreira, positivos e negativos, mas os terríveis são os negativos necessariamente. Era o diretor desportivo do Passos Ferreira no ano em que o Passos Ferreira foi à Champions League, à pré-eliminatória. Era o diretor desportivo do Passos Ferreira em outros anos em que o Passos Ferreira também conseguiu competições europeias, como por exemplo agora na Conference League, com a altura que o Pepa estava no Passos Ferreira. Era diretor desportivo do Futebol Clube Passos Ferreira no momento em que o Passos Ferreira desceu de divisão há 2 anos atrás. Correto? Certo. E é diretor desportivo neste ano em que o Passos Ferreira não consegue subir. Mas era diretor desportivo no ano em que o Passos Ferreira estava numa posição terrível na classificação em dezembro, e com o Pepa, que chegou ao Passos Ferreira, acabou por ficar numa posição extremamente honrosa, e no ano seguinte fomos à Conferência League. Isto é futebol. Acerta-se e erra-se. E depois Agora, se me pergunta a mim, eu vou dar este exemplo. O ano passado fomos jogar à Santa Maria da Feira, foi dos piores jogos que fizemos na época. Se eu tivesse tido a possibilidade naquele jogo de dizer que havia um determinado jogador, vou-lhe dizer para percebermos o que é que eu estava a dizer. Se houvesse a possibilidade de devolver o Gorbi ao Braga, depois daquele jogo eu tinha pedido ao presidente do Braga, que tem sido um parceiro incrível do Passos Ferreira, e peço desculpa agora porque é um grande jogador, mas se eu pudesse naquele jogo, pela emoção, teria devolvido o Gorbi ao Braga. E hoje em dia tem jogado a titular até no Braga, não é? Mas mais que isso, o problema é que eu acho que o Gorbi foi dos principais responsáveis pelo Passos Ferreira ter tido o crescimento que teve. Agora, isto é emoção. A razão não me levou a fazer nenhum telefonema para o presidente António Salvador. Levou-me a acreditar naquilo que tinha feito. E espero que muitos daqueles que hoje criticamos não se revelem mais valias para o Passos Ferreira no final da época. E focando aí, mas há muitos erros que se cometem. Claro. Mas cometem-se, avaliam-se lá de frente. Não é agora. Confia, portanto, eu estive a ver um bocadinho desde que pegou no clube e já descreveu até na resposta anterior perfeitamente esta oscilação do Passos Ferreira desde a Conference League, Champions League, no ano após a Champions League até é das piores classificações que tem na Primeira Liga, mas consegue-se manter, coisa que por exemplo o Rio Ave não conseguiu recentemente, e até há equipas que passam essas dificuldades, mas depois oscila muito entre o bestial e o besta, como muitas vezes é no futebol. Em Portugal, quais são os clubes, aqueles que oscilam sempre, usando a sua expressão, que mais anos, nos 25 anos, mais presenças têm na Primeira Liga? O Passos Ferreira estará no top, não é? Sabe há quantos anos ajudou no Passos Ferreira? 23. Respondi. Sim. Perfeitamente. Mas a pergunta era se confia que voltará a ver o Passos nesses etapas superiores da Primeira Liga. Confio claramente. Desejo isso brutalmente e confio claramente que isso pode acontecer. E estará dependente desta fase do clube? Repare, nós podemos ter aqui um golpe de sorte no meio disto tudo que nos aconteça e que consigamos criar um plantel que eu não tenha aqui buscar jogadores ou desconhecidos para aquilo que é a generalidade das pessoas ou a divisões inferiores, porque a verdade é esta, quer dizer, há coisas que criam um maior grau de probabilidade de acontecer. Não há necessariamente uma relação direta entre aquilo que é o orçamento e o sucesso desportivo. Mas que há um presidente que eu gosto imenso, Patrick de Belenenses, que usava uma expressão que ficou relativamente famosa, que dizia alguma coisa do género: nunca vi nenhum saco de dinheiro a meter um golo. Já ouviu isto, Pedro? Já sim, e é verdade. Mas sabe uma coisa? Acrescenta isso a minha frase, porque essa é dele, mas agora vou acrescentar outra. Eu também nunca vi nenhum saco de dinheiro a meter nenhum golo, mas já vi sacos de dinheiro a escolher quem os meta. E quanto maior o saco de dinheiro, mais probabilidade há de fazer golos, não é? Tem tudo para poder ser presidente do Passos Ferreira. Estamos em sintonia. seria honroso, com certeza. Não, só tem que esperar o tempo suficiente para poder ser candidato aos órgãos sociais, porque isto não é nada salto, né? tem que lá chegar. É uma instituição que admiro muito, tenho-lhe a confessar. Para fechar, Presidente, admirar também muito aquilo que faz, já confessou em off, com poucos recursos, aquilo que faz do Passos Ferreira ter estado nos últimos anos na vanguarda também daquilo que são as novas tendências, redes sociais, etc. O Passos Ferreira tem-se posicionado bem aí. Como é que tem gerido tudo isto? Tem sido uma parte estratégica também sua ou não? Pedro, deixa-me dizer, agora há pouco falei dos 23 anos e eu não quero esquecer de uma coisa. Eu acho que o Passos Ferreira não tem 23, tem 74.
e todos os presidentes do Passos Ferreira foram excelentes. Mas não digo isso que é politicamente correto dizer, não. Em cada cenário, em cada momento, fizeram o melhor possível. E uns tiveram mais, outros tiveram menos sucesso. Mas todos eles deram o mesmo, e porventura alguns deram mais em situações de dificuldade e tiveram menos sucesso e tiveram mais dedicação. Isso eu acredito perfeitamente. Mas depois o Passos Ferreira cresceu noutras vertentes. Cresceu naquela que foi a vertente imobiliária, sem dúvida nenhuma, mas cresceu também, essencialmente, naquilo que é a forma de comunicar. E isso tem a ver com um amigo. Alguém que trouxe ao Passos Ferreira uma visibilidade que se notabilizou. Eu acho que o Passos Ferreira não lhe deve nada, nem ele deve ao Passos Ferreira, porque foram capazes de ser os dois, dar na mesma medida, serem gratos os dois. Estou a falar de Rui Abreu, para quem carinhosamente chama Rui Giga, não é? Porque é uma pessoa que tem um sentido das pessoas que mais me criticou, das pessoas mais difíceis de aturar, extremamente exigente, discordando comigo N vezes, mas tendo a capacidade de ouvir e, acima de tudo, de respeitar, com uma autonomia que chegou a um ponto em que nunca me comunicava sequer aquilo que iria fazer. Às vezes, quando ele achava que aquilo podia roçar ou podia afetar alguma coisa minha, lá me ligava. Mas quando me ligava, já me estava a convencer que afinal aquilo não havia problema absolutamente nenhum. Saiu do Futebol Clube Passos Ferreira enquanto funcionário e diretor. Nunca sairá do Passos Ferreira enquanto adepto, não tenho dúvidas, e nunca sairá, acredito eu, da minha vida enquanto amigo. Das pessoas mais leais, das pessoas que fez valer a pena estar no futebol. O Rui está lá. Muito bem. E acaba também por perder um funcionário que acabou por ser um bocadinho a cara desse lado do Passos Ferreira. O Rui não é reconhecido pelo Passos Ferreira. O Rui é reconhecido pela comunicação digital em Portugal. E, portanto, eu acho que falar do Rui... Muito provavelmente muita gente não saberá que é ele. A valorização toda que ele merece. Percebe? Portanto, eu falar do Rui, naquilo são competências que eu não tenho, é só dizer que tenho uma admiração enorme por ele, por aquilo que ele fez. Aliás, eu às vezes, nas cimeiras de presidentes, ou então naquelas... no sorteio da Liga, vamos chamar assim, que é para as pessoas perceberem, no sorteio da Liga, ouvia muitas vezes este comentário: epá, eu estou ansioso para chegar a casa e olhar para as redes sociais para ver como é que Passos Ferreira este ano vai apresentar pegar o calendário. nisto. Eu acho que isto é sintomático daquilo que é a capacidade e a criatividade. E daí a minha pergunta, porque de facto notabilizou-se nesse... E depois deu-nos de facto uma visibilidade e um respeito no futebol que também passa muito por aí. A forma como nós comunicamos, a comunicação é uma arma fortíssima, e portanto nós temos que saber usar, e quando usamos essa força da comunicação com criatividade, então ela torna-se de facto incrível. Para fecharmos, Presidente, só uma última pergunta em relação à época desportiva. Quais são as suas expectativas, apesar deste mau início? Onde é que espera ver o Passos de Ferreira e quais são os seus objetivos? Neste momento poder dizer quais são aquilo que eu acho que é a maior probabilidade, que eu falávamos há pouco. Num cenário de dificuldade, eu acho que num cenário de dificuldade, e a manter-se este cenário que temos, a ficarmos continuamente sozinhos até o final da época, eu acho que aquilo que nós temos que pensar seriamente é em preparar a manutenção com calma. Portanto, vamos dizê-lo de forma clara e aberta, sem estar a criar aqui nenhum tabu. Se o Passos estiver, entretanto, e se mantiver vivo, digamos, no campeonato, até o final deste ano civil, fecha para a janela de transferência de janeiro e tiver capacidade de investimento, mas mesmo que não tenha essa capacidade, terá que ir ao mercado, isso é natural, não vale a pena dizer o contrário, depende da forma como nós nos situarmos nessa altura. Mas é possível que nós possamos aspirar a ter uma classificação digna, como tivemos o ano passado. Pode acontecer algo melhor, espero, e acredito sinceramente que será algo pior. Manteve o treinador, apesar da não subida e apesar também desse quinto lugar que acabou por ser... Eu acho que o treinador neste momento é o único que tem um guarda-chuva grande sobre ele, porque não vejo chover muito em cima dele. Chove em cima de mim todos os dias, eu às vezes parece-me que estou sem telhado em casa, mas também depois, como percebo, também chove no meu escritório quando eu estou no escritório, eu no escritório e em casa tenho telhado, portanto, o problema é mesmo o futebol. Não vejo chover muito em cima do treinador, e justamente, não acho que deva chover em cima dele, deve chover em cima de mim. Acho que o treinador demonstrou já ter competência e qualidade, mas obviamente eu não tenho dúvidas que os jogadores do Passos não são os melhores do mundo, também não são os piores, e eu costumo dizer inclusive que quem é muito bom nunca fica no Passos, passa pelo Passos, e temos vários exemplos a esse nível, muitos e bons exemplos a esse nível. Agora acho que o treinador tem as competências suficientes para poder, desde que tenha condições, se fazer um excelente trabalho, seja ela da manutenção, dependendo das condições, ou de subida de divisão. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço, Pedro, agradeço sinceramente, desculpo ter tomado demasiado tempo, às vezes as respostas são demasiado longas, mas acho que a minha intenção foi apenas isso, esclarecer. Se o consigo ou não, um dia veremos,
daquilo que é o chover em cima nas redes sociais, neste caso. E os sócios assim o ditarão. Obrigado pela sua presença aqui e boa sorte para o futuro do Passos de Ferreira. Obrigado, sincero.